Oi gente, tudo bom? Eu sou Lisa Normei e este vai ser um vídeo sobre cores, mas mais especificamente sobre um tour dos meus estudos de cores nos últimos 2 anos, talvez 3 anos. Porque para quem já me segue há um tempo sabe que eu adoro esse tema e eu sempre consigo algum momento do meu ano parar para estudar. Toda vez que eu estudo me empolgo tanto que eu acabo criando alguma aula sobre isso. E ano passado eu tava bem frenética estudando sobre cores, fiz alguns vídeos aqui no canal. E aí eu recebi o convite da Doméstica para fazer um curso sobre cores na aquarela. E isso foi ano passado, então eu comecei assim, era exatamente isso que eu queria. E aí eu fui estudar mais. Então eu fiz vários estudos que eu nunca mostrei para vocês aqui. E como finalmente meu curso foi lançado, link na descrição, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar por onde a minha cabeça foi, vai e as coisas que eu aprendi nesses últimos anos. Ó, aqui é o meu montinho de estudos dos últimos anos, tem cadernos, folhas. Aí eu resolvi fazer meio cronológico. Então eu encontrei esses estudos aqui que eu fiz, cara, eu nem sei se foi em 2018, 2019, mas eu lembro que eu tava estudando muito sobre essa questão de escurecer a cor com a complementar. Aqui eu lembro, né, que eu peguei o vermelho e comecei a colocar ciano, que é um tipo de azul, para poder escurecer, e eu tava comparando como era escurecer com preto. E depois fazendo ela mais cinza e aqui mais clara. Eu lembro que eu tava aprendendo mais sobre essa questão de valor, também essa questão de você pegar as cores base, assim, o matiz forte, né, que nem a gente tem aqui no círculo cromático tradicional, e como deixar elas diferentes, então como mudar a cor para ela ficar mais escura, ou mais cinza, mais clara, mais acinzentada. Então essas eram as coisas que eu estava estudando nessa época. Aí daqui veio esse estudo aqui, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar um card. Ó, aqui eu tenho anotações para eu lembrar o que eu aprendi aqui. Aí eu lembro que eu tava estudando muito isso, de como clarear a cor, escurecer a cor, acinzentar a cor. E eu comecei a criar umas paletas de cores com bastante variação nisso, para dar mais contraste. Então, sempre eu colocava tipo uma cor escura, umas cores médias e cores claras. E aqui foi um exercício que eu fiz de você usar a mesma paleta de cor, o mesmo desenho, só que aplicar diferente cada cor no desenho e como isso muda. Inclusive, eu fiz uma live, aqui tá a pintura da live. Esse aqui é recente, aquela era de 2018, esse aqui é desse ano, 2021. Eu fiz uma live com a Doméstica, ensinando como eu faço isso, e vocês podem fazer também esse exercício que é super legal, tem link aqui no card. Aí depois, deixa eu ver. Isso aqui foram tudo exercícios. Esses dois aqui. Que tem aqui até no meu canal no YouTube. Tem um vídeo bem legal de como a gente deixar a cor mais clara, mais escura e mais desaturada. Então tem card aqui também. Então eu tava fazendo bastante estudo sobre isso. E criando paletas de cores diferentes. E aí eu comecei a fazer uns estudos que eu não tenho eles no papel, mas eu tenho no computador. Que eu comecei a pegar artistas pela internet afora e sei lá, todo tipo de artista, e tentando categorizar como eles usam as cores, se tinha algum padrão ou não. E aí eu lembro que na época, isso foi em 2019, eu cheguei nessa conclusão aqui, que na verdade isso aqui foi uma aula que depois eu fiz, que eu criei, tipo, eu cheguei a essa conclusão, assim, mais ou menos, de que existem 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 estilos de paleta de cor. Não quer dizer que todo mundo faz isso, tudo mais, mas são estilos que você pode se basear. Então, tem o estilo nublado, que eu chamei de paleta nublada, que são essas cores mais nubladas, de dia nublado. Então, mais acinzentadas, elas não têm aquelas cores super vibrantes. Então, tem pessoas, artistas, que gostam de fazer tudo mais nesses tons. Aí tem a dualista, que é aquela paleta de cor que ela tem duas cores principais, e aí você vai variando essas duas cores, então aqui seria o laranja e o azul. Essa aqui é a monocromática, que eu fui mais a fundo nesse exercício aqui de paleta monocromática, porque eu percebi que para ficar mais interessante o monocromático você pode variar bastante na cor. Então aqui é um verde que eu variei bastante e usei algumas cores neutras. Arco-íris, que é uma paleta, é o contrário da nublada, então as cores são muito chocantes assim, elas são mais
vivas, saturadas. Ah, isso aqui é uma paleta personalizada. E a Designer, que ela é uma mistura de todas elas, assim. Ela tem algumas cores mais fortes, umas cores mais nubladas. E é meio que misturar tudo isso, né? Então, esse aqui foi uma aula que eu criei depois dos meus estudos. Então, que nem eu falei no começo do vídeo, eu estudo um monte e aí depois eu vou criar uma aula. Esse aqui é uma aula do Clube da Aquarela, que é o meu clube de assinatura. E como é uma aula antiga, ela tá só dentro do Clube Limitado. Tem link aqui embaixo pro Clube Limitado, se você tiver interesse em fazer essa aula. É uma aula de, acho que dá umas 2 horas de aula, essa aqui. Aí depois disso, eu achei tão legal as minhas descobertas que eu comecei a testar essas paletas de cor. Então, por exemplo, essa aqui seria a paleta monocromática. Inclusive, ó, essas cores eu usei pra cá. Inclusive, tem vídeo no canal aqui também de um vlog, vou deixar o card aqui de como eu fiz essa pintura. E aí eu tava fazendo retratos, só que com essas paletas. Então, essa aqui seria a paleta... Então, essa era a monocromática, essa aqui é a nublada, que são essas cores menos fortes. Aí essa aqui é a arco-íris, que são aquelas cores saturadas. Essa aqui é a dualista, então é laranja e azul. E essa aqui é a designer, que aí é uma mistura de cores fortes com cores mais acinzentadas. Acho que é isso. Eu gostei muito desse exercício, eu aprendi bastante. E aí passaram-se os anos, e eu comecei de novo a estudar cores. Então eu dei uma parada e aí eu comecei a estudar mais. E aí eu comecei a estudar essa questão das paletas de cores com proporções. Então você pega uma paleta de cor e aí você distribui as quantidades de cada cor de um jeito diferente, né? Então aqui tem mais azul do que laranja e rosa e tal. E aí eu pegava uma paleta, fazia a distribuição e aí fazia uma arte de acordo com essa distribuição. E aí eu fiz muitos estudos. Aqui é para eu marcar. Então eu ia pegando as paletas, ia vendo as misturas, ia distribuindo e tentando fazer umas artes assim. Eu não sei se... Ah, isso aqui já é outra coisa, eu acho. Ah, sim, isso aqui vem depois. Então, peraí, eu parei aqui. Aí, depois disso, eu vim para esses estudos aqui. Isso aqui e esse outro que eu vou mostrar, esse aqui também, tem um card aqui com um vídeo onde eu mostro eu pintando essas coisas, que eu achei bem legal. Então, eu tava com essa coisa das quantidades, né, das proporções. Então, eu tava estudando isso. E também estudando essa questão de você pegar uma paleta de cor simples, por exemplo, cores complementares, que são, por exemplo, essas duas. E aí, como criar vários tons diferentes dessas cores e depois criar uma pintura mudando as proporções. Então, tipo assim, era um negócio de, tipo, pega a cor, varia ela bastante, cria proporções e cria uma pintura. Aí eu fiz aqui também e cria a pintura. Então, esses estudos eu gostei muito na época, eu achei tão divertido, que daí eu criei uma aula pro Clube da Aquarela com ela, que foi essa aqui. Inclusive, nossa, toda vez que eu dou aula de cores no Clube da Aquarela é sempre umas aulas gigantescas. Essa aqui também deve ter dado 2 horas. Normalmente as aulas são de 1 hora, 1h30 no máximo, mas quando é cores eu me empolgo. Então, eu aproveitei pra mostrar também, né, como a gente faz essas cores sujas, que eu chamo de nubladas também, que é como fazer as misturas para criar esse círculo e como fazer as misturas para criar esse outro círculo. Essa aula também está no Clube Limitado, porque é uma aula que já passou. Tem link na descrição, então a gente fez isso. E depois, esse foi o projeto final, né? Era um jeito meio abstrato de colocar as paletas de cores que a gente criou. E foi um projeto bem legal e difícil, mas eu gostei muito. Aí tá, eu me empolguei e comecei a estudar mais. Então, eu comecei a ver padrões. Eu até coloquei aqui, ó, padrões nas proporções. Exatamente, Luísa, do passado. Eu comecei a tipo, tá, então eu tô fazendo proporções pra fazer minhas pinturas, mas essas proporções, isso diz algo sobre mim? Então, tipo, eu comecei a fazer um monte de anotações e um monte de estudos. Eu até mostrei já esse caderno antes aqui no canal. Mas, tipo, eu comecei a estudar... de um jeito diferente, assim. Eu comecei a pensar, tem como eu descobrir a minha personalidade cromática
sabendo essas coisas, analisando paletas de cores, criando as proporções e tudo mais, e aí que eu recebi o convite da Doméstica. Nossa, fiquei tão feliz. Bem na época que eu tava estudando essas coisas, eles me convidaram para fazer um curso sobre cores na aquarela. Aí eu falei, é a minha chance. E aí, deixa eu ver o que tem aqui. Aí veio muitas coisas, nossa. Então, eu tenho muita coisa desse curso, só que só pra mostrar pra vocês, deixa eu ver, todas as coisas que eu andei estudando. Então, o que foi fazer esse curso, né? Eu queria ensinar meio que tudo que eu sabia, claro que eu não poderia colocar tudo, porque é meio impossível, mas tentar ensinar como fazer as cores. Então, tem uns exercícios de mistura de cores, e aí aqui vários testes eu imprimi, criei no Illustrator, né, assim no computador, vários tipos de discos e fui testando, ó todos que tem, pra ver qual que funcionaria melhor. Aí depois lá no curso tem o final. Então eu fui criando essas coisas, nossa, eu fiz 1 milhão de exercícios diferentes, porque eu queria muito, isso aqui é tudo rascunho, tá? Eu queria muito saber como passar essas teorias de tipo, primeiro, como saber criar as cores. Depois, como fazer as cores mais cinzas, mais escuras, o básico. E depois, como você pega e constrói paletas de cores e deixa com a sua personalidade. Porque eu achei isso sempre muito difícil, de descobrir. Então, as minhas aulas estão muito aquela teoria de você pegar as coisas que você gosta e tentando descobrir o que tem ali, por que você gosta disso, classificando. Então, eu criei várias classificações com nomes malucos, eu adoro criar nomes de coisas. Então, esses foram os 1000 estudos, que daí eu cheguei em umas coisas assim. Nossa, isso tudo aqui foi para eu tentar criar umas classificações para o curso, né? Então, aqui é uma bagunça de coisas, depois eu simplifiquei mais ou menos. Então, é tipo assim, como nesse curso eu ensino você a estudar, né? A como estudar as cores e como, a partir desses estudos, você vai descobrindo mais sobre si mesmo, sobre os seus gostos e depois como usar melhor as cores, de acordo com o seu estilo, né? Então, foi bem... isso aqui já é outra coisa. Foi bem louco, bem interessante. Eu tenho também, tipo, rascunhos dos desenhos que eu fui pensando pra fazer o projeto final do curso e tudo mais. Mas assim, recomendo, tem link aqui na descrição, tá um trailer super bonito. Foi um curso que eu criei com muito carinho, então quem quiser fazer está lá. E aí depois disso, depois de criar o curso, eu continuei estudando, então teve em outubro, porque eu fiz o curso antes, né? Ele foi lançado agora, mas as coisas demoram. E aí eu lembro que eu fiz esse desafio, que tem até vídeo aqui também, se eu ainda tiver como colocar cards, eu vou colocar outro card. Mas eu lembro que eu tentei pegar uma paleta de cor e tentar, tipo, usar ela de uma forma diferente. Então, tipo, todas essas 3 pinturas têm a mesma paleta de cor, só que eu uso ela de formas diferentes. É a mesma técnica de antes, só que eu sempre gosto de explorar isso, de tipo... o que eu posso fazer com essas cores, sabe? Se eu usar o vermelho de fundo, mas e se eu usar o vermelho só na sobrancelha? Se eu usar o vermelho só aqui, sabe? São coisas diferentes que eu gosto de testar e estudar. Aí depois disso, o que veio? Sim. Aí esse ano, começando esse ano, né? Eu tava querendo estudar cores de novo, eu falei, não, quero me empolgar. E aí teve o desafio do Clube da Aquarela, que é um desafio que eu faço sempre em fevereiro, todo mês. Então começa dia 1º de fevereiro, termina dia 28 ou dia 29, dependendo do ano. E é um desafio pra gente pintar todo dia. E dessa vez foi sobre cores, então tinha uma paleta de cor para cada dia e o meu tema foi plantas, porque eu acho mais confortável pintar. Quando a gente quer estudar alguma coisa, é bom tentar simplificar as outras coisas. Então, sei lá, tô estudando cores, então não inventa de tipo... vou estudar cores e ao mesmo tempo retrato e ao mesmo tempo técnica, sei lá, difícil e blá blá blá. Então, tipo, você não vai conseguir estudar nada. Tem que ser assim, tá, eu quero estudar só cores, então quais são as coisas que eu acho mais fáceis de pintar ou desenhar? E aí você usa isso. Então, pra mim, são as plantas, pra eu poder, né, focar o meu cérebro bastante nas cores, nas paletas e como criar, né? Então, aqui é tudo, tipo, paletas de cores clássicas, né? Tipo, sei lá, eu nem lembro mais quais que eram, tem uma lista aí. Tem um vídeo sobre isso também, vou deixar card.
Mas tá. E aí, o que que eu aprendi nesse desafio que foi bem interessante? Que eu não tinha ainda melhorado, né? Então, o que que eu aprendi esse ano? Esse ano eu aprendi mais, além do meu estilo, desenvolver ele mais ainda de cores, eu aprendi mais sobre as cores nubladas. Essa pintura eu gostei muito. Ela é com cores nubladas, né? Que eu chamo, tipo, elas são cores escuras, cinzentadas, neutras. E eu achei que ficou bem legal e normalmente eu nunca gostava dos resultados das minhas pinturas assim. E aí eu fui descobrindo mais como desenvolver essas cores. E aí eu comecei a fazer exercícios. Cadê meus exercícios? Bom, tá por aí, eu até esqueci. Mas aí eu comecei a fazer exercícios e aí eu criei uma aula de cores nubladas no Clube da Aquarela. Então tem link aqui em cima. Não, a das cores nubladas acho que ainda tá no Clube da Aquarela. Então tem link pro Clube da Aquarela se você vier depois, não estiver lá. Então tá no Clube Limitado. E é isso. E que mais? E é isso, agora eu tava estudando mais sobre cores nubladas. Eu fiz uma live com o pessoal do clube enquanto eu pintava isso aqui, enquanto eu testava cores diferentes. E assim, meu estudo é infinito. Eu espero que ele não acabe nunca. E é isso, espero que tenha gostado do tour. Foi bem rapidinho, mas é que eu não queria que o vídeo ficasse super longo, porque se eu começo a falar sobre cores é eterno. Inclusive, se você gosta desse tema, fala aqui nos comentários que eu continuo fazendo coisas sobre isso, porque realmente eu gosto muito. Inclusive, compre meu curso da doméstica para que venda bastante, para que eles peçam para eu fazer a parte 2. Porque, cara, teve tanta coisa que não deu para colocar, porque ia ficar um curso de 20 horas. Então eu queria muito fazer parte 2, peçam pra eles a parte 2, eu quero fazer muito, muito mesmo. Eu acho que tem muito pouco conteúdo por aí sobre cores, e então eu quero ao máximo estudar bastante e tudo que eu aprender mostrar pra vocês, ensinar, porque é isso que eu gosto de fazer. E então é isso, espero que gostem, lá vai ter um fórum pra conversar. Se vocês quiserem ver as aulas do clube, tem os links também ali. E para quem quiser saber se as aulas que eu dou aqui ou lá são iguais, são diferentes, então assim, o curso da doméstica ele é mais completo, então tem várias coisas que eu ensino no clube que eu ensino na doméstica. Mas todos eles são diferentes, mas o mais completo é esse, o curso da doméstica. Mas se você quiser ver um pouco de tudo, porque assim, claro, nos cursos, nas aulas do Clube da Aquarela eu me aprofundo mais em alguns temas que no curso da doméstica eu não me aprofundo tanto, mas eu falo sobre isso. Então, não sei, se você é tipo nerd das cores, eu recomendo fazer todas as aulas, que é o que eu faço, tipo assim, todo curso de cor e livro de cor eu saio comprando e fazendo. Nem todos valem a pena, então eu não vou ficar recomendando por aqui. Mas eu consigo sempre pegar um pouquinho em cada um e vou juntando as informações e depois eu crio minha própria aula. Mas então é isso, já falei demais, espero que gostem de tudo isso e até a próxima, tchau!